Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa aula Gestão e as Inovações Tecnológicas para a Educação, hoje nós vamos aprofundar a relação então entre tecnologia, inovação e gestão escolar. Para isso nós temos como objetivo de nossa aula refletir acerca das perspectivas e práticas de inovações tecnológicas na gestão escolar. Pois bem, desde o começo da nossa disciplina, nós estamos trabalhando o quê? A articulação entre inovação, tecnologia e educação, também a articulação de modo mais amplo, como as produções tecnológicas estão articuladas com a nossa sociedade contemporânea. Sem dúvida, nós temos aí, para trazer esse debate para dentro da escola, refletir inicialmente sobre, de fato, o que é inovar na educação. Nós sabemos que não basta ter uma concepção reformista, ou mesmo de simples mudanças, de melhorias na educação. É importante nós rompermos com algumas tradições que façam com que a escola ainda seja um local que a aprendizagem não esteja garantida para todos. Portanto, nós trazemos inicialmente aí uma ideia central de como nós estamos abordando a ideia entre educação, inovação e tecnologia, a partir do seguinte pressuposto: as tecnologias, elas são processos inovadores na escola, na educação, na gestão escolar? Pois bem, para nós termos um caminho para essa resposta, eu trago aqui então a ideia de que o conceito de inovação, ele compreende necessariamente a introdução de uma novidade. Nós já falamos sobre isso, uma novidade dentro de um sistema educativo, que promova, de fato, uma mudança. Essa mudança, ela não é uma mudança que é oriunda apenas dos órgãos centrais, mas, fundamentalmente, ela deve também envolver toda a comunidade escolar. Portanto, é resultante de um esforço deliberado e conscientemente assumido pelos protagonistas, atores escolares, fruto aí então de uma intencionalidade e de uma ação persistente integrada num processo dinâmico que objetive uma melhoria pedagógica, ok? Não somente a melhoria pedagógica, mas também a qualificação dos processos de trabalho dentro da escola. Portanto, nós estamos entendendo aqui, de forma ampla, a inovação num movimento que permite uma ruptura com certos padrões de poder em que a escola ela acaba ficando cristalizada e não podendo desenvolver atividades, ou pelo menos que não possibilite, então, o envolvimento das diversas dimensões escolares, dos diversos atores escolares, mas pensando justamente nesse movimento dinâmico e processual que deve garantir a participação de todos na elaboração e articulação do seu projeto pedagógico. Perfeito? Nesse ponto, nós pensamos o quê? Que para a educação digital possa ser um canal catalisador e propulsor de inovação na e para a educação, ela necessita se inscrever num projeto político-pedagógico emancipatório, edificante, e não apenas um projeto regulatório de controle, um projeto técnico. Portanto, a inscrição da inovação a partir de uma concepção processual e coletiva de trabalho dentro da escola implica o quê? O acompanhamento, a proposição de mudanças, o acompanhamento de rupturas com processos que já não servem mais à escola, porque são marcados por características centralizadoras, rígidas, autoritárias, que não possibilitam, então, a escola refletir sobre as possibilidades emancipatórias e, ao mesmo tempo, fazer a crítica e as adaptações, ou melhor, fazer aí a subversão daquela racionalidade regulatória e técnica que muitas vezes controla e limita o trabalho pedagógico e a criatividade e ação dos atores educacionais. Pois bem, avançando nessa concepção, nós temos o quê?
uma articulação, né, entre inovação e projeto político-pedagógico ou projeto de curso. E para isso nós vamos olhar um pouquinho como é que nós fazemos isso acontecer na prática, né? A dimensão da implementação, né? Como nós colocamos as ações em andamento para que as propostas venham a serem desenvolvidas, acompanhadas, avaliadas pelo próprio coletivo da escola. Portanto, nós temos aí duas grandes visões, né? Nós já tínhamos anteriormente, na disciplina de política educacional, gestão e avaliação, falado dos modelos de implementação, né? O modelo top-down, aquele que vem de cima para baixo e a escola termina apenas por cumprir, né, executar aquelas ações definidas no ambiente externo, né, de decisões políticas. E também o modelo bottom-up, ou seja, aquele de baixo para cima, aquele que de fato a escola passa a fazer uma reflexão sobre o arcabouço, sobre as políticas, projetos, programas educacionais e acaba reinterpretando essas políticas e fazendo uma intervenção a partir da sua própria necessidade, da sua própria realidade, para bem melhor atender o seu público-alvo. Então, nós temos aí nessa concepção de implementação, né, duas formas de pensarmos aí como nós trazemos o debate da avaliação, o debate da inovação, o debate da gestão, né, o debate sobre as tecnologias dentro do contexto escolar. Uma é conhecida aí como a cooptação. Né? O que significa isso? É relativa, né, a uma inovação executada fora do que é planejado pelos especialistas, né? Então, nós estamos nos distanciando desse modelo top-down, em que quem está fora da escola ou a equipe especialista desenham e que a escola deveria simplesmente executar, né? Então, o modelo aí de cooptação é um modelo que ele passa a ser a implementação, né, das ideias ou de um projeto inovador, né, passa necessariamente a ser discutido, né, dentro do coletivo escolar, dentro das instâncias de participação e conforme a interpretação dos seus atores, conforme as suas necessidades, conforme as suas possibilidades e também a leitura dos seus limites, né, sempre visando, então, a resolução dos problemas que, eventualmente, sempre nós temos que estar enfrentando e superando dentro do contexto da escola. Tá? Portanto, a cooptação ela é um processo de inovação, né, que passa necessariamente pela interpretação e também atende à necessidade dos interesses dos usuários das escolas. Perfeito? E uma segunda interpretação que nós temos aí é pensar a adaptação mútua, né? Então, há uma demanda externa de processos de implementação de tecnologias, né, a partir de uma proposta que vem de uma diretriz política, de um decreto, de um ofício, de uma lei, mas nesse processo existe aí uma negociação, né, com aquilo que vem dos órgãos centrais e a realidade da escola. Portanto, a adaptação mútua da implementação de propostas de inovação seria o efeito de uma negociação entre os formuladores da inovação e os professores, entre a equipe gestora, né, os funcionários, alunos, destacando-se aí a importância do papel desses agentes, né, desses atores, principalmente os professores, que sua finalidade última é justamente o processo de ensino-aprendizagem, levando a relação com o saber do aluno. Pois bem, então aí há uma ênfase, né, nos protagonistas da ação que tem um papel fundamental na implementação, no sentido, né, no significado que se dá às propostas que vão sendo desenvolvidas no interior da escola. Okay? Uma forma que seria totalmente alheia a essa lógica de raciocínio seria uma mera implementação regulatória, né, refletindo uma leitura acrítica, né, sem consciência, em que, então, os profissionais da educação dentro da escola meramente estariam ali como
executores de uma proposta sem se apropriarem criticamente, sem refletirem das potencialidades, dos limites e também sem significar, sem dar sentido dentro de um projeto mais amplo e integrado da escola. Porque nós sabemos que o planejamento, né, que envolve o projeto pedagógico, nem sempre ele é pensado coletivamente, nem sempre ele proporciona, né, um movimento de produção de conhecimento da escola sobre a sua própria realidade, sobre o seu público, sobre os seus alunos, sobre a sua comunidade e, fundamentalmente, sobre a sua identidade, né? Qual é a identidade da proposta pedagógica da minha escola. Pois bem, avançando ainda nessa relação entre tecnologia, inovação e gestão escolar, nós temos que ter muito claro qual é o nosso objetivo, né? O objetivo de um projeto inovador é que ele possa garantir, né, ou criar condições de possibilidades para a utilização dessas tecnologias nas práticas escolares. E isso implica, obviamente, uma nova forma de redimensionar os espaços, os tempos e os modos de aprender, ensinar, dialogar e lidar com o conhecimento. Esse ponto é fundamental, né? Nós vemos muitas vezes gestores, professores que resistem a uma reflexão, né? Que eles não estão muito abertos, vamos dizer assim, a processos de cooperação, a processos de mudanças, ou mesmo uma reflexão da sua própria prática, né? E, de fato, se nós não podemos refletir sobre a nossa prática, né, nós também não assumimos posições que possibilitem alternativas, que possibilitem mudanças, né? E é muito difícil a gente esperar um resultado diferente do que nós temos hoje se nós não mudarmos a forma como nós estamos trabalhando, a forma como nós estamos pensando a nossa realidade. Portanto, estar aí aberto a essas transformações, aberto a uma certa inovação, possibilita justamente que nós tenhamos aí mudanças no nosso cotidiano escolar, tá certo? Então, ao procurarmos entender a implementação de tecnologias dentro de um projeto inovador, né, de educação emancipatória, é preciso identificarmos as possibilidades, as potencialidades dos recursos disponíveis para proporcionar a abertura da escola à comunidade, né, integrá-la aos distintos espaços de produção do saber, né, possibilitando, então, fazer da escola um local de aprendizagem, né, uma comunidade de aprendizagem, um local de produção e de socialização de conhecimentos, visando a melhoria da vida e também da vida escolar, da vida local e também da própria comunidade, né, para que a solução de seus problemas, né, encontrem aí uma superação na medida em que se opera uma transformação desse contexto, ao mesmo tempo das pessoas e também dos processos de trabalho, ok? De fato, a gente não consegue ter resultados diferentes, né? A gente não consegue modificar a nossa realidade, transformar a nossa realidade, se nós não estivermos dispostos a refletir, né, a fazer mudanças, né, a romper com aquelas práticas que, na realidade, estão se mostrando ineficazes, ineficientes, elas não surtem os resultados que nós gostaríamos, ok? Bom, nesse ponto, nós vamos fazer agora um recorte, de fato, entre a ideia, né, inicial proposta, que nós estamos trabalhando, que é tomar a possibilidade de se pensar a implementação de tecnologias como um processo inovador. Mas, para tanto, isso depende do contexto de cada realidade escolar. E cada realidade escolar, ela deve ser refletida, né? Ela deve estar pensada processualmente dentro do projeto pedagógico. Então, a articulação entre o projeto pedagógico, né, e a inovação é um ponto fundamental da nossa prática, né, a nossa perspectiva
nesse sentido, é justamente superar os processos que, historicamente, marcam, em muitas escolas, aquele padrão de se montar um projeto pedagógico de forma bastante burocrática, porque é uma exigência de lei, né, dentro do município, da rede estadual, enfim. E que, então, os professores simplesmente, junto com os gestores e alguns familiares de alunos, montam lá o projeto e acabam engavetando. Essa visão, né, de ação mais regulatória, mais técnica, simplesmente para cumprir, vamos dizer assim, as exigências burocráticas, né, é um padrão que nós temos que superar. Então, esse é um ponto fundamental. Um projeto inovador, ele rompe, né, com essa visão bastante pragmática, né, que termina, então, por não utilizar potencialmente aquilo que é da ordem da proposição coletiva de um projeto educacional, né. Então, nessa perspectiva, nós podemos fazer uma outra leitura, a leitura da inovação dentro de uma perspectiva de um projeto pedagógico emancipatório, né. Esse projeto pedagógico, obviamente, ele está pautado, né, por alguns valores, dentro, por exemplo, de um movimento, né, de luta pela democratização, acesso, né, a permanência do aluno, a garantia de que ele aprenda do ensino, perfeito? Obviamente que nós estamos falando o quê? De um processo que a escola não é mais um privilégio, ela é um direito de todos, portanto, é um processo de inclusão e não de exclusão. E isso passa por todas as dimensões da escola, né? Inclusive a avaliação, né? Nós falamos aí bastante de avaliação, mas muitas vezes a avaliação ela está a serviço aí à reprodução, né, da exclusão do aluno, do fracasso escolar, e a própria gestão regulatória muitas vezes cria dispositivos como a responsabilização do professor, ou mesmo da escola, ou mesmo do aluno, com relação à educação, né? Isso de uma forma de transferir a responsabilidade, né, dos gestores educacionais para o aluno ou o professor sobre um suposto fracasso escolar. Então, é nessa perspectiva que nós temos que favorecer uma reflexão crítica, né, favorecer o diálogo, favorecer a cooperação, né, buscando sempre que as condições processuais possam inovar, né, e, nesse sentido, o próprio projeto pedagógico ele é um processo de inovação permanente, né, que ele não visa somente a construção de um documento técnico, que normalmente fica engavetado, mas sim ele passa a ser um próprio movimento, né, de reflexão de um coletivo que se propõe refletir, por exemplo, o lugar da tecnologia dentro do seu espaço de aprendizagem, dentro do espaço escolar, ok? Como nós vimos aí durante a disciplina, né, nós temos vários exemplos, né, que podemos oferecer, né. O professor convidado, o professor Wagner Neves, mostrou como muito antes, né, de hoje se discutir enfaticamente a questão do ensino remoto, né, devido à pandemia, que já estava se colocado aí as questões da importância do envolvimento da comunidade para se pensar o lugar, o espaço, o uso, a importância das tecnologias dentro do ambiente da educação, dentro do ambiente escolar. Pois bem, nesse sentido, o projeto, né, de inovação, ele não é apenas um produto, né, não é apenas uma peça em que eu vou colocar o computador, mas a ideia passa justamente por uma reflexão crítica por todo o processo, né, em que todos participam. Então, vejam, não é uma reforma educacional, né, mas sim uma ruptura com aquele modelo mais gerencial, um modelo até mesmo burocrático de gestão escolar, para pensar na gestão democrática, né, que é a grande inovação que traz a Constituição de 88 para as nossas escolas públicas. Então, até que ponto nós podemos realizar, né, de forma participativa, coletiva, projetos educacionais em que professores, em que pais, em que equipe gestora, alunos, né, juntos possam cooperar na colaboração, né, e esse processo é, sim, um processo em si inovador, né?
é diferente daquele processo gerencial em que uma equipe ela pensa o projeto e os demais apenas devem executá-lo, né? E muitas vezes não atende aos interesses, né, da escola, não atende às necessidades dos atores e protagonistas. Portanto, um projeto inovador, né, educacional, ele envolve sim, né? Ele envolve o quê? As diferentes percepções, valores, concepções, né? O diálogo, a negociação, na medida em que, ao avançarmos numa perspectiva de intervenção dentro da escola, os atores debatendo sobre as questões importantes dessa escola possam se apropriar desse conhecimento produzido e também legitimar as propostas que estão sendo desenvolvidas, tá? É um processo que garante o acompanhamento, é um processo que garante uma avaliação interna, né, dos próprios protagonistas e não apenas uma avaliação externa, onde termina-se aí por responsabilizar os professores ou a escola pelos seus resultados. Pois bem, então veja, a instituição educativa, né, numa perspectiva de uma inovação emancipatória, ela repensa a sua estrutura de poder, ela reflete sobre as relações sociais que estão sendo reproduzidas, né? Então veja, a mudança, basicamente, a ruptura é com aquele modelo vertical, né, para pensarmos em relações mais horizontais, onde que se possa exercer a relação com o outro, relações de convivência, né, pautadas por valores que marcam a democracia, né? Como a convivência a partir da tolerância, a partir da diversidade, né, a aposta na autonomia dos atores escolares e assim por diante. Portanto, é nessa perspectiva que nós entendemos que podemos avançar sim pensando as tecnologias de forma crítica dentro de um projeto de inovação, né? A tecnologia em si só, ela não é um elemento inovador, ela tem que estar articulada ao sentido e à função social da escola e nessa perspectiva o projeto pedagógico da escola deve inovar, ser um processo inovador, estabelecendo de fato uma proposta, um projeto, né, da utilização das tecnologias digitais no seu dia a dia e no cotidiano escolar. Meus alunos, nós nos encontramos na próxima semana e espero que vocês estejam gostando da nossa disciplina. Um grande abraço.